acho que a web, basicamente, o que fez foi dar uma chacoalhada no mercado e confundir a cabeça das pessoas. Claro, ela traz, fundamentalmente, uma única grande revolução, que é a mudança de comunicação, mudança na direção da comunicação, que passa a ser bidirecional ao invés de ser unidirecional, né? E a vantagem de você estar integrando a comunicação. Ou seja, hoje em dia, antes da web, antes da comunicação e antes da informação digital, mídias, né, desencontradas e uma comunicação unilateral sem uma interconexão. Depois da web e da digitalização da informação, você tem uma integração de todas as comunicações, né, e uma informação que caminha em duas vias. Tá? Essa é a grande diferença, a grande mudança que a gente tem. Isso vai mudar o mundo? Vai mudar a forma como a gente vê as coisas? Vai. Porque toda a economia mundial e toda a área de emprego está começando a criar o seu paralelo na internet. Para toda função, para todo pensamento, para toda atividade econômica, está se criando um espelho virtual, um espelho dentro da internet para ele. E eu acho que esse é o melhor momento para se entrar nessa indústria hoje. Porque existe dinheiro, existe recurso, existe demanda. Muito mais demanda do que quem trabalha com isso pode oferecer. Só que isso um dia vai tá resolvido. E quem entrar agora ainda pode ganhar, tem tempo suficiente para aprender. Quem entrar agora pode se dar muito bem. Então, todo mundo que trabalha para construir a comunicação da web nesse momento está vivendo um momento espetacular, né? Quer dizer, é muito característico, está acontecendo com muita gente, está acontecendo comigo, está acontecendo com muita gente que eu conheço, que as pessoas não estão conseguindo... enfim, elas estão mudando de trabalho muito rápido, estão fazendo praticamente consultorias em determinados projetos, ao invés de você... Está mudando, inclusive, a relação de trabalhista, né? Essa questão de você ir para um trabalho e ficar anos a fio num trabalho desenvolvendo, enfim, dentro de um emprego, a todas as condições de salário, etc., estão muito pensadas e adequadas para um tipo de trabalho que é completamente diferente da web. Quer dizer, você encerra ciclos inteiros hoje em dia na web em 6 ou 7 meses. Então, de repente, você se encontra num trabalho, faz um projeto inteiro, estrutura um departamento, uma coisa assim, quando você vai ver, você já está indo para uma próxima oportunidade. Uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro está começando a acontecer no Brasil. Com essa explosão que a gente está vendo nos últimos meses, está ficando muito difícil contratar, muito pouca gente tem essa especialização e quem tem está valendo ouro. Mas eu tendo a achar que é mais fácil você pegar um bom profissional em outras áreas e transformar num profissional de internet. Falando em comunicação, em jornalismo, tá? Porque se você falar em webmaster, em designer, a experiência que o cara tem na internet é muito mais preciosa. Você não consegue transformar ele numa pessoa que entende internet em 4 semanas. Um bom jornalista você consegue, porque é tudo comunicação, é tudo mídia. Você ensina alguns princípios, fala, vai lá, navega, e ele vai conseguir entender aquele meio. Então é muito importante que a gente consiga ter o olhar das pessoas que já estão acostumadas a lidar com esse público. Quer dizer, a gente fala, as pessoas que fazem televisão, as pessoas que fazem publicidade estão acostumadas a lidar com milhões de pessoas. E a gente tem, o povo internet tem muito a aprender do povo mídia tradicional, né? Então é fundamental que a gente não desmonte as instituições tradicionais, né? Mas consiga ajudar as instituições tradicionais para que elas evoluam para um mercado novo, um mercado digital, e consigam trazer todo o seu conhecimento para esse novo espaço e para essa comunicação que no final das contas é uma comunicação humana. Eu acho que o que mais mudou no jornalismo até agora, principalmente nos últimos 6, 8 meses, que a coisa realmente pegou, a gente está aqui no começo do ano 2000 vendo uma verdadeira explosão na internet, e tudo em semanas mesmo. É a quantidade de empregos que estão surgindo. Então, o jornalista não está mais escravo de 2 ou 3, 4 meios de comunicação, ele pode trabalhar em muitos lugares, em muitos tipos de trabalho diferentes, e todos esses tipos de trabalho precisam da técnica, do skill de um jornalista, que é você saber escrever direito, saber editar, saber ter um produto final ali em termos de edição. Por outro lado, em termos de linguagem, eu acho que a gente está esticando ao máximo as habilidades do jornalista, no sentido de que, geralmente, o jornalista de TV, ele tinha que ter um timing muito veloz, e o jornalista de texto escrito um pouco mais de fôlego. Na internet, se você tiver um cara com fôlego e timing, você tem o cara perfeito. Talvez você tenha que ter um cara com fôlego fazendo uma coisa num site e um cara com timing fazendo outra
no mesmo site, mas na verdade você pode usar os dois tipos de ritmo do jornalismo, o mais concentrado e o mais veloz mesmo. O texto digital, o texto na web, é um texto telegráfico, é um texto curto, é um texto muito condensado. Eu acho que hoje na web você encontra textos muito expressivos, quando bem aplicados, né? Eu acho que o texto longo na web praticamente é ignorado. As frases e os destaques dentro dessa frase é o foco mais preciso do usuário. Porque hoje em dia praticamente ninguém lê texto na internet. Você escaneia uma página em busca de palavras-chave e se você achar aquela palavra-chave, você lê aquele trecho. Então, é praticamente uma leitura diagonal. Hoje em dia, todo mundo faz uma leitura diagonal na internet. Eu acho que a importância do texto na internet é respeitar o tempo das pessoas, né? Ou seja, as pessoas não têm tempo para nada hoje em dia, né? É um corre-corre, uma loucura, um estresse, é uma super informação de todos os lados, né? A internet, ela facilita isso, né? Ou seja, os jornais online, as revistas online, elas estão facilitando a vida das pessoas no sentido de resumir o que é importante e personalizar o tipo de informação que a pessoa quer. Mas esse é um tipo de leitor na internet. A internet é muitas mídias e muitos tipos de leitura e muitos tempos de leitura. Você vai ter o cara que está fazendo uma pesquisa histórica sobre os gregos de não sei quanto. Esse cara vai ter uma atenção, um tempo de leitura muito diferente. E para ele você pode sim fazer um texto muito longo. Talvez ele imprima, talvez ele consiga ler bem com o tempo no computador. Isso não interessa. O que interessa é que a gente não pode se fechar nessa visão MTV de que tudo é cortadinho, editadinho, porque agora o que está pegando é isso. Na internet você não tem limitação nenhuma. A limitação é você, o teu cérebro, o quanto você consegue pôr nela. Você pode juntar mídia com movimento, você pode juntar material histórico, material instantâneo, colhido na hora, o que for. Eu acho que na internet você ganha em duas coisas. No momento, que você consegue às vezes atualizar coisas 50, 60 vezes por dia, e na profundidade, que é exatamente o oposto. Você pega um assunto e vai verticalmente nele até onde der, e você não tem limite para isso, nem de espaço, nem de tempo. Porque esse é um mercado novo, se você for ver, tem efetivamente, a internet tem aqui 6, 7 anos, assim, se eu contar desde a USP, mas em propaganda mesmo, você tem 2 anos e meio, 3 anos e meio no máximo, assim, que as empresas estão dentro e estão trabalhando, enfim. Então, o que vem acontecendo? O que posso classificar que é uma tendência mercadológica na publicidade de hoje? Todas as principais agências de propaganda, principalmente do eixo Rio-São Paulo, mais São Paulo, elas estão montando não diria, já montaram os seus departamentos interativos. Você fazer uma propaganda que é simplesmente propaganda dentro da internet é desprezar o potencial que você tem de fechar um negócio a partir daquilo ali, de gerar um cadastro e gerar um relacionamento com aquele cara a partir daquele primeiro contato e de criar uma experiência interativa que vai conseguir ganhar muito mais atenção dele. E, ao mesmo tempo, é um grande equívoco você trabalhar propaganda na internet como sendo uma coisa de computadores, uma coisa fria, que simplesmente envolve uma transação eletrônica, uma venda ou uma formação de cadastro, sem pensar que aquilo ali e tem todo um aspecto de construção de marca, um aspecto de retenção de imagem, de como as pessoas vão te ver, porque elas não vão comprar só pela internet, elas vão te comprar no supermercado, elas vão te comprar na banca de jornal, e a experiência, aquele tempinho que você conseguiu que ela gaste com você na internet, se for uma experiência agradável, ela vai influenciar muito a sua compra depois. Experiência agradável necessariamente é uma coisa que está do outro lado de uma experiência de computador em si.
Porque a internet é um canal de relacionamento potencialmente é um grande canal de relacionamento. Você está num site, está diante de uma marca grande, ou o que for, um pequeno negócio ou uma grande marca, você está a um clique para se relacionar com ela. Mandar um e-mail, responder uma pesquisa, mandar uma sugestão, uma reclamação, o que for. E isso não tem que ser incentivado, porque isso vai ser valor para a marca. É esse relacionamento que vai fazer a diferença. Então, o profissional de criação, programador, redator, diretor de arte tem que estar na cabeça que, no fundo, a meta é o relacionamento. O que a gente está realmente, finalmente começando a entender, eu estou achando que isso já está uma noção bastante fixada na cabeça das pessoas, é que um projeto de web é um projeto essencialmente multidisciplinar, né? Você precisa, no mínimo, de uma pessoa, enfim, evidentemente com formação artística de design, uma pessoa que entenda de conteúdo, uma pessoa que entenda de tecnologia, né? Eu acho que essa é a trinca. Fazendo um paralelo com a agência de publicidade, na agência de publicidade você tem a dupla de criação, redator, designer. Eu diria que para a web o mínimo que você tem que ter é a trinca de web ou trinca de produção de mídia interativa, que é a pessoa de conteúdo, ou o redator, designer e um cara de tecnologia amarrando aquela história toda, né? A gente pode tentar se espelhar em vários modelos, mas sem dúvida nenhuma, hoje em dia você pode ter pessoas da área de psicologia trabalhando a parte de interface, engenheiros, arquitetos de verdade, né, vendo a parte de arquitetura de informação, como é que as coisas se organizam. Sem dúvida nenhuma o designer está no centro dessa história, né? E as pessoas de, enfim, marketing, propaganda, mas de qualquer forma é um grupo multidisciplinar. Na verdade, a web é multidisciplinar. Ela é uma profissão que você tem que conhecer várias disciplinas. Se não conhecer a fundo, você tem que conhecer os fundamentos, pelo menos. Então, eu não estou querendo que ninguém seja para navegar na internet, seja um nerd, um geek, um hacker, um rato de computador. Mas você tem que saber, mais ou menos, que a máquina tem uma linguagem e nós, seres humanos, temos outra linguagem. E que é possível haver uma conversa entre máquina e ser humano. O tempo todo, desde que eu comecei a trabalhar com internet, eu sempre me preocupei com a linguagem. Para mim, a internet não era uma fonte de dinheiro, não era uma fonte de qualidade, não era um layout. Layout, meu amigo, papel faz muito melhor do que internet. Mas internet era a primeira chance que a gente tinha de entrar numa forma de conversa, numa forma de comunicação que lembrava o diálogo entre duas pessoas. Pela primeira vez, eu podia fazer um assunto que podia durar 1 minuto ou 3 horas, de acordo com o interesse do meu leitor. Bom, é uma revolução. Se a gente pergunta se isso é uma revolução ou não, eu acho que é uma revolução principalmente de forma de comunicação, né? É aquela velha história, quer dizer, o que você tem de grande mudança nesse novo ambiente é uma mídia que fala em 2 canais, né? Você passa de um ambiente onde onde você só tinha o receptor e o emissor, e agora todos somos emissores e todos somos receptores de uma determinada forma. Todo mundo acha que o McLuhan tinha uma única ideia, que era a ideia da aldeia global, mas não. O McLuhan é muito mais além disso. A via dupla da comunicação na internet é justamente o conceito do mosaico, o conceito da participação, da composição, vamos dizer assim. O mundo não é mais uma representação. O mundo requer uma participação do usuário que vai compor hoje compõe o seu cenário. O que é que isso muda? Muda que o receptor, ele não tem mais que escolher, não é aquela bobagem do você decide, em que você marca sim ou não. Aqui o receptor, ele não tem um paradigma fechado onde ele tem que escolher. Aqui ele pode atuar como um autor, né? O receptor deixa de ser aquele em que pode escolher A ou B, mas pode sim escolher dentro de uma possibilidade aberta, né? Isso muda qualitativamente, sem dúvida, as relações de comunicação.
né? Aqui não se trata mais de escolher, eu quero A, eu quero B ou eu quero C. Não, o receptor pode dizer, eu quero Z, ou eu quero ZKY, X3, e criar uma fórmula e uma situação colocada por ele e muitas vezes até contrário à relação de emissão. Você cria situações meio que inusitadas em que uma imagem pode dialogar com um texto, que pode dialogar com o som, enfim, que isso já vinha de alguma forma, né? A televisão, ela já tenta trabalhar um pouco nesse sentido de diálogo, imagem e som, mas normalmente redundante. Talvez a própria rede acabe que traga um diálogo complementar entre voz, sons, escrita, imagens um pouco mais inteligentes, porque permite a escolha, né, permite a seleção e que isso nos torne também cada vez menos passivo na forma de estar lidando com esses vários e essas diferentes formas de produção de sentido. Eu acho que a arma mais interessante que o jornalista, o publicitário, qualquer pessoa que escreva para a web tem é o contexto. O texto na web nunca está sozinho. E quanto mais você se aproveitar desse fato de que seu texto é filho de outros e irmão de outros e ressoa com ainda outros, melhor. A própria arquitetura da web é uma arquitetura hipertextual, isso é evidente. Uma arquitetura por links, por saltos, por conexões múltiplas, por descontinuidade. É evidente que isso modifica o processo cognitivo, ou revela um modo de funcionamento cognitivo que até então não tinha se revelado. A ideia básica do hipertexto é que pela primeira vez eu tenho 1 milhão de ideias na cabeça, eu não preciso linearizá-las. Eu escrevo 1 milhão de textos e depois eu só me preocupo em como conectá-las. Então é maravilhoso. Eu prevejo que para daqui a 10 anos, quando as pessoas realmente tiverem a habilidade e a cultura do hipertexto, forem alfabetizadas em hipertexto, elas serão capazes de escrever livros que nós nunca sonhamos fossem capazes de existir. A forma do hipertexto, ela complexifica o nosso modo de pensar, muito mais do que amplifica a minha capacidade mental. Então, de que maneira o meu pensamento se complexifica? Ele se complexifica na medida, primeiro, obviamente, em que ele deixa de ser linear, na medida em que ele tem que, enquanto capacidade de memória, armazenar, digamos assim, os links, os laços. Basicamente, a chegada da banda larga ou a velocidade na internet, o que vai começar a fazer é confundir as mídias e confundir os usos que você faz de cada uma. Ou seja, o que você hoje considera a internet. Bom, o que é a internet? A internet é aquilo que eu sento no computador né, a hora que eu sento no computador e faço alguma coisa. No momento que você estiver assistindo um filme no computador, que é o que a banda larga pode propiciar, uma das coisas que a banda larga pode propiciar, você, na verdade, vai estar vendo televisão ou você vai estar vendo internet? Qual a diferença? Não há uma diferença muito grande. O que a gente o mundo está se transformando em informação digital, em transmissão de informação digital. E informação digital é 0 e 1, não faz diferença se você está falando de televisão. O que está sendo codificado em zeros e uns, qual a mídia que está sendo usada, não importa.